pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula de auxiliar veterinário aqui no canal. Como é que vai funcionar? Nós vamos colocar aqui o básico do curso de auxiliar veterinário. Tem algumas aulas que a gente não vai poder colocar por causa da plataforma, que tem alguns conteúdos mais sensíveis, né, como cirurgias. Mas o básico a gente vai ter aqui. Para quem que serve isso aqui? Para quem quer ingressar na área e para estudantes de medicina veterinária, tá? E quem quiser também ter o certificado, a gente vai estar com o curso completo no Hotmart, com as provas, certificados, apostila, etc, tá? Mas aqui vai ter o curso básico completo. Sejam bem-vindos, aproveitem e qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros fisiológicos. Vocês precisam saber o que é o normal para saber se o animal está diferente ou não, certo? Então, nós vamos medir a frequência cardíaca de um cão é de 80 a 120 batimentos por minuto. Lógico que o filhote vai bater mais rápido, né? O coração. E um adulto ou um cachorro grande vai ter uma frequência menor. O gato você vê que é de 160 a 240 batimentos por minuto. Então você vê que é muito rápido. A frequência respiratória, né? De 10 a 40 movimentos por minuto. E o gato de 10 a 40. Temperatura retal. Olha, de 37,5, que eu já acho baixo, a 39,5. E o gato de 37,5 a 39,5. Só que a gente tem que saber, se for utilizar aquele termômetro a laser, a temperatura sempre dá um pouquinho menor, tá? Porque nós estamos falando de temperatura retal. Então, o que a gente tem que avaliar no animal para saber se ele está bem? Então, frequência respiratória normal, a cor das mucosas, o ritmo cardíaco, que é a frequência cardíaca, a força do pulso e a temperatura. Então, os parâmetros fisiológicos. O TPC, o que é o TPC? É o tempo de preenchimento capilar. Ou seja, se você pressionar o dedo na gengiva, que é uma mucosa, quanto tempo o sangue vai preencher aqueles capilares de volta. Então, esse é o tempo de preenchimento capilar, que o normal é de 2 segundos. Se tiver de 3 acima disso, 3, 4, 5, é desidratação ou uma hemorragia. Então, o correto é dar 1, 2. 1, 2. Esse é o tempo de preenchimento capilar. Você pode testar aí em você mesmo. Então, uma mucosa saudável é uma mucosa rósea, né? Rosa. Então, se tiver, por exemplo, se tiver meio azulada, como esse daqui, olha. Tá vendo que... Deixa eu pegar o mouse aqui, só um minuto. Aqui, ó. Tá vendo que essa mucosa tá azulada? Então, a gente pode dizer que tá cianótica. Também é talvez um problema cardiorrespiratório. A pálida seria ou anemia ou ele teve um trauma muito forte, um susto, um atropelamento. Às vezes fica assim bem pálida, porque o sangue tende a ir para os órgãos importantes, então a mucosa fica pálida. E ictérica se tiver algum problema hepático. Avaliação das pupilas. Então, o normal seria a isocóricas, que é as duas iguais, né? De um tamanho, se tiver luminosidade no local, vai estar as duas iguais, certo? Num tamanho médio. Quando você coloca a luz, então ela tende a ficar desse jeito, a miose.
E se o animal está no escuro ou tem algum choque, aí ele vai apresentar essa midríase. Aqui, essas anisocóricas, quer dizer, uma de cada tamanho, também significa uma coisa muito grave, ou uma lesão neurológica, não é o normal, tá? A midríase, ela é normal se estiver no escuro, ou não é normal quando tem entrando algum choque, o animal parou de respirar, então a midríase já é um mau sinal, tá? Como a miose também não é um bom sinal se não tiver luz excessiva e ele tiver com esta pupila pontiforme que a gente fala, também pode ser sinal de envenenamento. Então, na temperatura que a gente falou de 38,5 até 39,2 para cães, a gente vai achar o normal. Gatos de 38,5 a 39,5. É o que eu falei, se a gente for utilizar esse termômetro a laser, então ele vai dar uma temperatura um pouquinho mais baixa, mas tá mais ou menos dentro desse parâmetro. O que a gente tem que ter muito cuidado no banho-tosa são as raças braquicefálicas, essas que têm o narizinho achatadinho, como Shih Tzu, Bulldog francês, Pug, Bulldog inglês, o Lhasa, que não é tão braquicefálico, mas também tem muito problema de hipertermia no banho-tosa, porque eles não trocam bem a temperatura com o ambiente. Então, eles geralmente têm tendência a ter hipertermia, desmaios e hipotensão. Então, com esses animais, a gente vai ter mais cuidado ainda, porque eles podem apresentar um mal-estar, um mal súbito, até uma síncope, que é um desmaio, tá? Então, se caso o animal começar a apresentar hipertermia, ele vai começar a ficar ofegante, ele vai começar a ficar com o corpo amolecido, ele vai se entregar e geralmente a mucosa está muito avermelhada, ele não está conseguindo trocar a temperatura com o ambiente, porque eles trocam essa temperatura pela respiração. Então, se ele não está conseguindo, aquele secador está muito quente, então é porque causou essa hipertermia, que nada mais é que uma febre súbita. Então, caso aconteça uma hipertermia, você coloca uma toalha úmida, fria, molhada mesmo, em volta do pescoço, da cabeça, mas não cubra os olhos, nem nariz, nem boca, porque ele precisa respirar, tá? Retire a toalha, molhe de novo e coloque de novo. Caso ele continue muito quente, então aí coloque que a gente fala uma mangueira, mas né, o chuveirinho frio ou morno frio, correndo principalmente no abdômen. E aí, caso ele não se recupere, vai o mais rápido para o veterinário. Então, tanto essas raças braquicefálicas, mas tem cães pequenininhos também, como Yorkshire, cães que ficam maltês também, que tem muito pelo para você escovar, não coloque na temperatura muito quente, tá, gente? Que eles podem ter hipertermia. A mesma coisa geralmente acontece muito com gatos, filhotes, né? No banho-tosa não vai ter tanto caso de anestesia ou um colapso, mas em casos de hemorragia ou em casos mesmo num banho de um filhotinho muito novinho, eles podem ter essa hipotermia, que justamente é a temperatura baixa. Aí a gente vai justamente fazer ao contrário, então a gente vai aquecer, às vezes uma bolsa de água quente, aí como tá aqui nessa imagem, uma luva com água quente, só para aquecer principalmente no abdômen, cobrir esse animal, deixar o mais quente possível para ver se volta a temperatura ao normal.